Vamos lá então, galerinha, nas questões mais complexas agora. Nós temos aqui dois gráficos, numa questão da URGS, e ele dá três sentenças, né? E ele quer saber quais são as corretas. Então, na primeira ele diz, se TA é igual a TB, a amostra A e a amostra B provavelmente são a mesma substância pura. Verdade, por quê? Porque se a mudança de estado ela é constante, dá para ver no gráfico que sim, aqui é reto e aqui também é reto, a gente tem uma substância pura e a mudança ocorre numa temperatura igual, então tá tudo certo. Dois, se a amostra A e B são constituídas da mesma substância, então o volume da amostra B é menor do que o volume da amostra A. Aí que está a chave da questão. Por quê? Porque o tempo necessário para entrar em ebulição, né, aqui a primeira, ela é a metade da segunda. Logo, eu devo acreditar que a quantidade da amostra B é menor do que a da amostra A. Porque se o aquecimento acontece, a mudança de estado físico ocorre em uma mesma temperatura, mas o tempo é a metade na amostra B, então a minha análise é que ela tem um menor volume realmente na amostra B. Então, verdadeira. E na próxima ele afirma o quê? Que a amostra A é uma mistura. Não, é uma substância pura. Então ela é falsa também já de arranque aqui, ó. Então a resposta tem que ser 2 e um e 2, letra C, tá? Uma questão bem legal de fazer, tá? O nível já aumentou aqui, por isso que estamos no nível 3. Já na próxima a gente tem várias sentenças. Qual é a correta frente a esses seis sistemas indicados? Então eu já faria o seguinte, ó, eu já primeiro, antes de ler, analisaria. O primeiro são substâncias compostas e é puro, né? Aí no próximo, substância simples. Aí no próximo, três é mistura. Aqui, substância composta. Aqui, mistura. E aqui, substância simples. Analisando desta forma, eu consigo agora, né, analisar cada sentença. 3, 4 e 5 são misturas? Não. Não são. O 1, 2 e 5 são substâncias puras. Um é. 2 também. E o 5 é uma mistura. Não, então tá fora aqui. 2 e 3 representam, respectivamente, uma substância molecular e uma mistura de gases nobres. Pior que é verdade, porque esta aqui é uma substância molecular, né? Sei lá, o O2, por exemplo. E o 5 é uma mistura. E é de gás nobre, por que que eu sei que é de gás nobre? Porque são átomos isolados, são bolinhas sozinhas, elas não se ligaram a ninguém. E quem faz isso é o gás nobre. Então, essa é uma sentença verdadeira. 6 e 4 são 6 substância molecular gasosa e 4 substância simples. E ela 4 é uma substância composta. Então está falso. E a E diz 1 e 5 são substâncias simples pura. Então aqui é composto, não pode. Então tá aí. Letra C, uma questão bem boa também, né? Agora só questão top. Próxima, dizer que são verdadeiras ou falsas. Para um processo de evaporação ocorra, é necessário que haja absorção de energia, ou seja, trata-se de um processo exo. Não, é falsa, porque é endo. A formação de nuvens é explicada pelo processo de condensação, a qual é exotérmico. Não, endotérmico, né, pessoal? Se eu vou condensar, eu vou aumentar a quantidade. Então, o sistema está evaporando, né? E nesse vapor o sistema é falso, né? Próximo. A liquefação, é a passagem do estado gasoso para o líquido e trata-se de um processo endo. Exo, vai liberar, é o ato de chover, né? Então tá falsa. Então, três Fs, galera. Três Fs já é letra A. O congelamento da água de um lago é um processo de solidificação, o qual é exo. Sim, porque ele é líquido e vai liberar energia para ser solidificado, né? Então, tá aí, verdadeiro, exotérmico. Então, uma questão boa, bem legal de analisar. Próxima, a gente tem então aqui também vantagem das canecas. E aí, o que que ele fala embaixo? Ah, tem mais. Ah, tá. O que que cada uma? Os materiais utilizados na confecção das canecas
e quais apresentam as propriedades um, 2, 3. Tá, o que cada um é? Vamos lá. Nesta. Ter boa resistência a impactos, mas não pode ser levado diretamente ao fogo. 2. Pode ser levado diretamente ao fogo, mas está sujeito à corrosão. Deve ser metal. Apresentar pouca reatividade química, mas ter pouca resistência a impactos. Então vamos ver. Ó, metal, metal, louça. Ah, resistência a impacto é louça, né? Então a louça tem que estar no último. Então, resistência térmica e louça no último. O próximo tem que ser metal, né? Porque ele disse ali no 2 que ele tem que ter. Pode ser levado ao fogo, né? E é sujeito à corrosão. Quem corrói é ferro, metal. Então, letra E, tá? Na questão bem diferente, bem diferente. Mas tá aí as explicações. Na questão 37 a gente tem o que que ele quer? É só isso, é só afirmações e tem que ver qual está correta frente a cada situação. Então, vamos lá. Primeira, ao entrar em contato com o sangue do ferimento, a água oxigenada se decompõe produzindo água. É um fenômeno físico aqui, ó, embaixo, ó? Não, né? Químico, falso. Ao fim da longa jornada, Casimiro começou a sentir aquela velha cerca de arame que ia fazendo, enferrujando natureza física. Não, ferrugem química. Naquela noite, a menina, sendo tocada pelo sol, beleza da lua, encheu os olhos com seus raios refletidos na superfície e é físico, né? Reflexão de luz físico, não químico. A chuva caiu intensamente na madrugada dentro e nas primeiras horas do dia, a população daquela cidade histórica percebeu a corrosão que ela tinha realizado nas estátuas de mármore. Fenômeno químico. Sim, corrosão, fenômeno químico. Tá certo? Temperatura daquele dia havia caído bruscamente sobre as montanhas e a mãe natureza sofreu seus efeitos. O lago da região fica totalmente congelados. Congelar é físico, não químico. Outra falsa, a última também, devido a essa afirmação aqui, não ser físico, né? Então tá aí. Letra D. Agora a gente vai para a próxima, que fala sobre chuvas em 2021, sobre as mudanças do estado da gradação da água pura, analise. Tá, o que está correto? A vaporização é um processo endo. Sim, né? Para vaporizar, eu tenho que ganhar energia, endotérmico. A solidificação é um processo exo. Para solidificar, eu estou liberando energia, verdade. A condensação é um processo endo. Condensar, ele está dizendo que está recebendo energia. Não, para condensar, galera, eu tenho que. Deixa eu pensar. Condensar é a mudança de estado de um gás para o líquido, né? É. Então é endo. Não, não é exo, tem que liberar. Tô vejando, tem que liberar. Ele tem mais energia e para ficar com menos, ele vai ter que liberar. Muito bem. Exo. Falso. Fusão é um processo exo. Falso. Ela é endo. Então tem que ser um e 2, letra C. Tá aí. Um e 2, letra C. Agora, a próxima. Olha aí. Essa aqui é bem legal, tá? Bem legal, porque ele diz, ó, ferro e aço inoxidável, massa com o tempo. Assinale a alternativa que representa a variação das massas de ambas as barras ao longo do tempo. Então tem que ter sentido. Ó, aço inoxidável no primeiro não muda, no tempo e não muda. Falso, porque o ferro vai perdendo massa. Não, o ferro vai aumentando a massa, vai ficando com oxigênio, né? E o aço tecnicamente não deveria mudar. Então na B sobe a massa do ferro, sobe a massa do aço, não poderia. Diminui a massa na C, não pode, mantém constante. Então é a D. A massa do ferro aumenta, porque aumenta com oxigênio, e do aço não muda. Então letra D. É uma boa análise, mas aqui tem que ser sempre com atenção para não cometer deslizes, né? Uma boa análise nessa aqui também. Vamos para a próxima. Ah, ele diz nessa aqui o quê? Assinale a alternativa corretamente os conceitos químicos sobre as características de substâncias simples, compostos e elementos. Ó, a primeira diz: a alotropia é uma propriedade que certos elementos químicos possuem de formar mais de um tipo de substância simples, não composta. Está errado.
Reações de análise ou de decomposição são aquelas que uma única substância sofre uma reação química que dá origem a duas ou mais substâncias diferentes. Verdade. Isso aí. Substâncias simples são formadas de dois ou mais átomos de elementos químicos iguais. Errado. Substâncias puras são formadas apenas por um elemento? Não, pode ser por mais. As substâncias como o grafite e o diamante e as substâncias de enxofre rômbico e monoclínico são exemplos de isomeria? Não, alotropia. Não está aí. Letra B na resposta. Agora a gente chega na próxima. E nela, novamente. Ah, é a mesma? É a mesma. Eu deixei igual, galerinha. Olha aí, ó. Eita. Nem vamos perder tempo, letra B. Pronto. Repetida. Nem vi. Gostei tanto que botei igual. E a última, propriedades físicas, ponto de fusão, tá? Estão tudo aqui. E ele quer o quê? Sabe quais são corretas? Eita, vamos lá. Ácido graxo, temperatura de -10. -10. Opa, tá. O que que ele quer? Suponha que a gordura seja majoritariamente ácido graxo, temperatura de -10 foi tirado do procedimento, considere as alternativas a seguir. Os ácidos graxos podem compor a gordura que são solidificadas pela ação da temperatura. Tá. A alternativa correta. Ah, tá, ele quer saber quais. Mas que estranho. -10. -10 graus Celsius. Fusão. Então, já aqui, então, esse aqui, esse é -10 para fundir. Então, esse é líquido, esse é sólido, esse é líquido, esse é líquido e esse é líquido. Tá, líquido, líquido. Tá, isso, todos são líquidos. Agora, volta para cá. Que podem ser solidificados. Tá. Aí, o que ele quer? Ácido. Ah, tá. O fulaninho não pode, tá. Os únicos que não podem. Tá, o único que não pode é o araquidônio e o araquidônio. Então, que, né, o último lá. Então, tá fora. Aí o resto não tem ele, então os outros podem. Tá, 2 e 3. 2 e 3, letra C. Tá. Menos difícil do que parecia, né? Mas não tá muito claro, mas é isso. Ele queria saber. E o único que não pode solidificar é o araquidônio. Ácido araquidônio. Tá, então tá aí. E aí a gente chega ao final destas questões do capítulo 3. Em breve, as gravações do próximo capítulo, capítulo 4. Abraço, até mais, tchau.